Salve, salve, senhoras e senhores! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Senemca IBR. A produção da Associação dos Moços da Tendikyo do Brasil. Para a entrevista de hoje, temos a ilustre presença do mais novo entrevistador do podcast. Será que você consegue se apresentar? Meu nome é Michihiro Kimura, moro em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e sou fiel da igreja Tendikyo Jussara, que fica no Paraná. Excelente! Seja muito bem-vindo, Michi. Então, conta aí, quem a gente vai entrevistar hoje? A gente vai entrevistar a Fernanda dos Santos, da Igreja Nordeste Royo, e o Guilherme Tanaka, da Igreja Marialva, o criador desse podcast, para contarem um pouco sobre a experiência deles estudando Entende, na Terra Parental. É isso mesmo, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido, o bloco de perguntas e respostas que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas rápidas. Tudo pronto? Tudo pronto. Roda a vinheta! Então vamos lá pro nosso bate-bola jogo rápido. Primeira pergunta. Kare do Dendocho ou Kare de Ojiba? Eita, aí você quer me deixar no beco sem saída, né? Mas eu vou no Kare de Ojiba mesmo. Eu também, eu gosto muito do Kare de lá, é muito bom. É um dos melhores do Japão, vou te falar, hein? É realmente muito gostoso. Top, Beleza, top, gente. Vamos para a segunda pergunta. Calor do Dendocho ou calor de Ojiba? Ave Maria, os dois é um calor da bexiga, viu? Mas eu fico com o calor do Dendocho. Eu também, nossa, é muito úmido. Nossa. Vamos lá, terceira pergunta, gente. Todo mundo quer saber. Festa do Japão, balada do Japão ou balada no Brasil? Com certeza do Brasil, né, moço? Não tem dúvida. Oxi. Opa! Balada no Brasil. Certo. Quarta pergunta. O que mais você sente falta do Japão? Ah, meu Deus, é tanta coisa. Mas o principal, pode ser duas? Os amigos e a comida. Eu gosto muito da comida também, mas para não repetir, eu vou falar que eu gosto muito da Amazon lá, porque como eu era estudante, eu não tinha carro, aí tudo que a gente comprava na Amazon, chegava na porta de casa, sem taxa, no mesmo dia ou no dia seguinte, então era uma mão na roda. É realmente muito prático. Que bacana, que bacana. Vamos lá, gente. Loja de Hyakuen ou 1,99 aqui do Brasil? Ah, não tem nem como pensar, gente. Com certeza, loja de Hyakuen. Meu Deus do céu, eu comprei tudo que vocês... Com certeza, né? Com certeza, com certeza. E vamos então para a última pergunta. Qual a parte do ensinamento que mais te atrai? Poxa, são tantas, mas a parte mais que me toca e Kagura Uta o Otefuri, que é a dança sacra, né? Então isso sempre me toca. E qual que é o hino que você mais gosta? É o hino 10. Fala muito de que as doenças, né, vêm do nosso espírito, né? Então isso faz, acho que quando todo mundo escuta, né, faz com que as pessoas reflitam bastante sobre isso. O ensinamento que eu mais gosto é o da satisfação sincera, porque foi um ensinamento assim que me tocou bastante, que fez com que eu realmente sentisse que eu queria seguir a Tenrikyo, queria ser um tenrikiano. Olha, que bacana, né? Muito obrigado, gente. Então esse foi o nosso bate-bola jogo rápido. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria, antes de mais nada, que vocês então pudessem se apresentar para todos os nossos ouvintes. Meu nome é Fernanda, sou fiel da Igreja Nordeste Royo, me formei no Senshuka em 2013, isso aí. Meu nome é Guilherme Masashi Tanaka, eu sou de Marialva, pertenço à Igreja Marialva. Eu fui para o Japão em 2012, eu me formei no Honka em 2015, e depois passei 3 anos fazendo Hinokushin de tradução no Departamento de Missões Exteriores. Nossa, muito legal. Nossa, que bacana, hein, gente? Ótimo, gente. Muito obrigado. Então, hoje estamos aqui com a Fernanda e o Guilherme, né, para conversarmos sobre a experiência deles de estudar Entende, né, no Japão, na Terra Parental. Mas antes disso, nós gostaríamos, né, que vocês explicassem um pouquinho sobre esses cursos, né, que existem em Entende, para os nossos ouvintes poderem ter uma noção um pouco mais abrangente.
Lá em Tenri, para quem já fez o Shuyokai aqui no Brasil e quer se aprofundar um pouco mais no ensinamento, ele tem alguns cursos em português, né, que são o curso para mestres e o curso de habilitação de condutores, que é um curso de um período curto, de um pouco menos de um mês. Mas aí, já voltado para os fiéis mais jovens, que eles têm a possibilidade de morar em Tenri por mais de um ano, existem outros cursos de Tenrikyo. Normalmente o brasileiro ele entra no TLI, no Instituto de Línguas da Tenrikyo, para estudar um ano de japonês, e a partir disso ele vai fazer alguns outros cursos em japonês sobre a Tenrikyo. Um deles é o Oyasato Fusekomi, que também faz parte do TLI, e tem os outros que são o Senshuka e o Honka. O Senshuka e o Honka, eles fazem parte do seminário de Tenri, né, eles fazem parte da mesma escola. Aí o Senshuka é o curso voltado para as pessoas que terminaram o ensino médio, e o Honka, ele é dividido em mais 2 cursos. Um é o curso prático e outro é o curso teórico. Esses cursos, eles são voltados para as pessoas que se formaram ou no Senshuka ou na faculdade. Caramba, legal. Parecem ser cursos muito difíceis. E agora eu gostaria de perguntar para vocês sobre o motivo, o principal motivo para que vocês tenham ido a Tenri estudar. A princípio, como minha irmã se formou no Senshuka, né? E ela sempre dizia como era e tudo mais. Eu digo, não, eu acho que seria bom para mim. Acho que seria o curso que seria mais voltado à minha personalidade. O Kachio-san, ele recomendou, né? Eu também, lógico, tinha a intenção de me aprofundar mais. Como eu sempre gostei de aprender a dança sagrada, né? Então, eu acho que esse foi um dos pontos que mais me fez querer entrar no Senshuka. Bacana, bacana. Eu sempre gostei muito do ensinamento. E em 2007, quando o Michihiro e a gente estava fazendo o Shuyoka em janeiro, eu decidi que eu queria seguir mesmo esse ensinamento e que eu queria aprender mais. Então, logo nessa época, que foi o meu primeiro ano da faculdade, eu já pensava em terminar a faculdade e ir direto para o Japão para aprender a Tenrikyo. Ah, que legal, e aí, que legal. Como é que foi esses preparativos para ir para outro país, né, um país desconhecido como o Japão? Boa. Ainda estudei um pouco japonês no Kyokai, me preparando justamente porque o Senshuka, ele é um curso voltado para japoneses, na verdade, né? Mas estrangeiros que sabem falar japonês podem ingressar no curso, né? Inclusive, eu era a única brasileira do meu ano, né? Eita! Que ano que você foi, Fernanda? Eu fui pro TLI em 2010 e aí fiquei até final de 2013, né? Quando o Senshuka terminou, e aí fiz um pouco de Hinokushi, de agradecimento no Daikyoka, e depois voltei. Eu me lembro de ter encontrado a Fernanda várias vezes lá no Nihon durante o Ochibagairi também. Foi, né? Muito bom, boas lembranças. Quando você foi pro Japão, né, você já estava pensando em fazer o Senshuka também? Já. Na verdade, quando o Kachio-san bateu o martelo, não, então deu tudo certo, você conseguiu a bolsa, e aí você vai fazer Senshuka. E quando eu cheguei lá, durante o TLI, a gente tem entrevistas, né, para saber do próximo ano o que é que a gente vai fazer, né? E aí algumas pessoas, não, por que você não faz Oyafuse, né? Digo, não, mas eu já decidi que vou fazer Senshuka, já estava 100% determinada. Ah, que legal, que legal. Bom, no meu caso, eu não me preparei nada, né, para ir pro TLI, porque eu também estava no último ano da faculdade, fui lá sem saber muito japonês mesmo, mas o TLI é uma escola, assim, que você estuda japonês o dia inteiro, né, então Nossa. realmente dá para aprender bastante japonês em um ano. Aí, durante esse um ano, eu queria fazer o Oyafuse, né, o curso Oyasato Fusekomi, e aí eu falei pro Chotsan, né, aí ele falou assim, Guilherme, talvez seria mais interessante você fazer um curso de 2 anos, por que você não faz Senshuka? Eita! Aí eu fui fazer essa entrevista aí que a Fernanda falou, aí falaram a mesma coisa pra mim, mas Senshuka, Guilherme, né, acho que não vai dar muito certo não. Mas aí a Kumi, né, que é amiga da Fernanda e minha, ela falou assim, então por que você não faz Honka? Nenhum brasileiro fez Honka, mas eu acho que vai dar tudo certo, né? Como assim? Era o primeiro brasileiro que fez Honka? Foi você, Gui? É. Arrasou.
Nossa. Aí eu conversei um monte com a Fernanda, né? Que naquela época a Fernanda estava no segundo ano do Senchuca. Fui pesquisar sobre o Ronca, mas aí no final das contas, assim, eu falei assim, quer saber, ó, vou deixar na mão de Deus, estão falando por aí pro Ronca, vou. Aí fui. Beleza, os cursos que vocês participaram são realmente muito intensos e muito longos, né, pelo que vocês falaram. Vocês poderiam falar, então, sobre o que seria o curso que cada um de vocês escolheu e o que se aprende neles? Certo, vamos lá. Na verdade, o Senchuca é um curso de especialização, de aprofundamento no ensinamento para a formação de eunucos. São 2 anos que a gente aprende, agora isso bem profundo mesmo, sobre o Sashiza, o Fudesaki, o Tefuri, Mikagura Altar, Vida de Oesama. Geralmente na parte da manhã é só aulas teóricas, né? E aí à tarde seria a parte da prática, né? Então essa prática seria você aprender a fazer Hinokishi, né? Mas o que seria isso, aprender a fazer Hinokishi, né? Porque a gente já sabe o que é Hinokishi na teoria. Eles dão essa oportunidade durante 2 anos para que a gente possa fazer Hinokishi ao redor da sede. Isso é dentro do Shinden ou em alguns alojamentos da sede também. Caramba, realmente muito intenso, né? Oxe, eita. Bom, no caso do Ronca, que ele chama curso prático, ele chama Ronca de Senkate, mas ele não é um curso tão prático assim, ele é um curso para formar pessoas para atuarem na prática, né? Sempre que me perguntam, eu falo que eu fiz um curso para formação de missionários, porque ele tem toda essa parte teórica que a Fernanda falou, dos textos originais, né, que são escrituras divinas, hinos sagrados e indicações divinas. Além disso, tem doutrina, vida de Oyasama, história da Tenrikyo, e outras aulas fora da Tenrikyo, como teologia, sociologia, e essa parte de instrumento, dança sagrada também, solenidades. Como o curso ele existe para a formação de missionários, uma vez por semana a gente tira o dia inteiro para fazer divulgação. Além disso, o primeiro ano é quase que só relatório e avaliação o tempo todo, assim, você tem que ficar escrevendo os relatórios, entregando relatório, e é avaliação, instrumento de dança, tem que decorar razão da origem, as 10 providências, 8 poeiras, o Kakisage. Nossa. Aí no Ronca a gente tem que decorar também a apresentação do Shinden, que você fica aí mais ou menos uma meia hora falando sobre em volta do Shinden, o que é cada coisa. É muito estudo mesmo, é muito mais do que prática, a gente estuda muito. E no segundo ano, o conteúdo é parecido também, só que as aulas elas diminuem pela metade, porque você escolhe as aulas que você vai pegar, mas é só apresentação de seminário. Os professores já deixam de dar aula, assim, e você que tem que montar a sua aula e preparar a sua aula. Além da tese de conclusão de curso, né, que toma um bom tempo aí do segundo ano também. Caramba, Gui. E essa tese, assim, você pode escrever sobre qualquer coisa ou tem um tema que é dado para cada pessoa? Como funciona? É tipo um TCC igual da faculdade? Isso, você pode escolher qualquer conteúdo desde que ele seja ligado à doutrina ou à história da Tenrikyo. Eu queria já aproveitar aqui o espaço para agradecer todo mundo que me ajudou a fazer essa tese de conclusão de curso, porque eu escrevi a respeito do regresso à Giba dos brasileiros e muitas pessoas me ajudaram com entrevistas, com enquetes, então muito obrigado. E no final você precisa fazer essa apresentação toda em japonês também? Nossa, é verdade, tudo em japonês. E não falava tão bem japonês assim, para ler em japonês já foi um martírio. Então, para escrever em japonês, fazer a apresentação do seminário em japonês, foi um grande sufoco. Nossa, bem difícil. Uma coisa que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, gente, que no Senchuca, não sei se o Ronca também, você tem que escrever o Fudesaki com o seu próprio punho. Isso é verdade? Sim, é verdade. Isso foi um dos maiores, talvez, desafios, né? Mas acredito não só para mim, mas também para os japoneses que já escrevem em japonês, né? Só que daí tem uma coisinha, a gente aprende, né, uma outra escrita, né? Uma escrita antiga, o Hentai Gana, que não se usa mais, e aí a gente precisa escrever o Ofudesaki. Se algum capítulo tiver algum erro, tem que escrever tudo de novo.
E aí só se forma se o Ofudessac estiver pronto sem erro algum. Nossa, então é verdade. Nossa, deve ser difícil, né? Porque eu vi uma vez aquele Ofudessac vermelho, né? Com um japonês um pouquinho antigo, né? Para ler já é difícil, imagina reescrever. Então. Imagina, né? Eu fazia cola na hora de ler na frente de todo mundo lá. Eu escrevia no... Como um bom brasileiro. Normal. Mas, gente, pra quem nunca foi pro Japão, pra quem nunca fez esse curso aqui, Senshuka ou Honka, né? A gente fica assim pensando, como é que é o dia a dia? Vocês poderiam contar um pouquinho, assim, do dia a dia de vocês, talvez um pouquinho do feriado, final de semana? Então, primeiramente, o principal é acordar antes do nascer do sol. E aí a gente tinha que estar sempre 10 minutos antes de começar o serviço da manhã, né? Então, na verdade, a aula já começa dali, né? E aí a gente participava, né, do serviço da manhã. E depois, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era sair do Shinden até o refeitório principal, né, marchando. Então, o dia da gente, a gente já começa marchando, todo mundo sincronizado. Nossa, que legal! Sim, aí depois que a gente tomava o café da manhã, a gente já tinha que ir correndo, não poderia ser andando, tinha que ir correndo à sala de aula para fazer o primeiro Hinokushin do dia na escola. E o dia mesmo começava depois de uma reunião matinal, né, com todos os presentes. E aí a gente fazia 6 hinos e depois começávamos as aulas, né? Então, como eu falei, de manhã, né, a gente estudava, era a teoria, e à tarde era a parte mais prática. Mas aí, né, não é um curso que é 2 anos e de segunda a sexta. É um curso de segunda a segunda, né? Quando chegava final de semana, né, nós éramos escalados para fazer alguns Hinokushins organizador de trânsito. Por quê? Geralmente, final de semana, vinham muitos fiéis de várias localidades, né? E aí nós éramos escalados a fazer esse tipo de Hinokushin. Eu gostava muito porque dava para aprender outras coisas do dia a dia, da cultura dos japoneses também, né? Nessa forma como eles vivem na sociedade, né? A gente não ficava só fechado ali na escola. Melhor não. E sábado e domingo, você não saía com os amigos? Sábado e domingo, no Senshuka, né, a gente às vezes fazíamos alguns encontros, né, os alunos, cada um da sua mesma turma, né, para descontrair um pouquinho. É mais ou menos isso. Além de encontrar os brasileiros, né, Fernando? Que a gente fazia o serviço representativo lá no Brasil e Canadá. Aí era muito bom. A gente ia comer feijoada, pastel, churrasco. É mesmo? É muito bom. Lá no Honka, no curso prático, você mora no alojamento do Honka, né? Diferente do Senshuka, que cada um mora no alojamento da sua igreja mor, a gente mora todo mundo junto lá, então é uma vida em comunidade. Mas como o Honka, ele é para pessoas que se formaram ou do Senshuka ou da faculdade, então eles esperam um pouco mais de responsabilidade das pessoas e um pouco mais de iniciativa. Então, o nosso programa ele é um pouco mais livre, né? Você acorda, você vai fazer o serviço da manhã no lugar que você quiser, né? E aí você volta pro alojamento e faz a limpeza do espaço que você tá encarregado lá, mas não tem ninguém que fica tomando presença, nem nada disso. Isso é tudo mais ou menos por conta. Aí a parte do estudo de manhã e à tarde você só estuda, aí depois tem o serviço da noite. Depois da última aula você já tá meio que livre, assim, você janta no horário que você quiser, você
só tem o serviço da noite para ir, mas também ninguém tá lá tomando presença para ver se você tá lá. E então, nesse horário livre, depois da última aula, você faz o que você quiser. No meu caso, eu tinha que estudar, porque não que eu goste de estudar, mas eu não dava conta de estudar de manhã e de tarde, todas as matérias, então eu passava a tarde, à noite, só estudando, preparando relatório, decorando texto, assim. E o bom do Ronca, do alojamento do Ronca, é que ele tem uma sala de estudos, ele tem uma biblioteca bem grande. Então, para estudar é um lugar muito bom. Mas além disso também tinha uns aparelhos de musculação, tinha um refeitório lá que quando Nossa. eu precisava, né, dar uma espairecida, eu também usava bastante lá. Mas era um lugar que eu frequentava bastante lá, porque depois no final do dia, assim, né, tinha que dar aquela espairecida com os amigos, né. E como lá todo mundo é maior de idade também, então a gente comia alguma coisa. Normalmente comia ramen, né, porque estudante tudo pobre, não tem dinheiro para comprar muita coisa, então a gente comia um ramen, tomava uma cervejinha e ia dormir. Opa. Mas bacana também. O curso que vocês escolheram ocupa um bom tempo do dia a dia de vocês, além dos cursos ou das atividades extracurriculares que vocês já disseram aqui. Além de tudo isso, ainda existe alguma outra atividade que vocês conseguiam desenvolver? Sim, sim. Geralmente essas atividades eram no sábado, né? O sábado era um dia um pouquinho mais light, né? No Senchuga tinha tipos de clubes, né? Por exemplo, clubes de construção de instrumentos, como o FUE, por exemplo. Eles tinham também atividades de divulgação, só que em inglês, né? Você aprendia um pouco de inglês para depois sair fazendo divulgação, e aí era legal porque você ia para uma outra cidade, né? Ia para Nara, para o Parque de Nara, para poder fazer divulgação em outra língua. Um dos clubes era Libras em japonês, bem interessante também. E no meu caso, eu entrei no clube de Gagaku. Aí é 2 anos. Quando você escolhe esse clube, você fica até se formar. E aí, durante os 2 anos, né, nós temos 4 caminhadas importantes. A primeira, né, é a caminhada que a Kokan, né, a filha mais nova de Oyasama, fez, mais ou menos 30 quilômetros. Logo depois a gente tem uma outra caminhada de 40 quilômetros, né, representando, né, o filho de Oyasama, né, o Shuji, quando ele foi solicitar, né, que o Tenkyo fosse aceito na sociedade japonesa. Só que, na verdade, essa caminhada de 40 quilômetros é uma parte, né? E aí depois a gente tem a última caminhada, né, que na verdade são 3, né, que é a de 100 quilômetros, né, que representa realmente, porque é ida e volta, né, representando só para a gente poder sentir um pouquinho na pele como foi sofrido, vamos dizer assim, né, para o filho de Oyasama, que ele tinha problema, né, na perna, ida e volta, né, e assim, a gente com tênis, com roupa apropriada e tudo mais, né, mas quando a gente pensa naquela época, com aquele sapatinho de madeira japonês, né, então assim, isso é uma das atividades que a gente tem que fazer. E temos também alguns rinoxins importantes, né? São os rinoxins para o regresso das crianças de bar. Tem um outro rinoxin também que é muito importante, que é o aniversário de Oyasama. Tem um outro também no início do ano, né? Que é o Oseti. Então, esses são um dos principais rinoxins que a gente faz durante esses 2 anos. Cara, bastante coisa, né? Que legal, Fernanda. Que bacana. No caso do Ronca, a gente acaba fazendo só uma vez por mês o Rinoxin durante a cerimônia mensal, né? Aí a gente é dividido em 2 grupos, que um grupo vai ajudar os segressantes a calçarem o calçado. Aí tem um outro grupo, né, que eu tive a sorte de
poder entrar, que é um grupo que faz o preparo das oferendas da cerimônia mensal. Então, tudo aquilo que você vê de fruta, aquele monte de fruta empilhada, aqueles peixes enormes, tudo isso também é feito pelos estudantes do Ronca. Aí essa é a nossa atividade mensal, né? Fora isso, a gente também tem várias caminhadas, como a Fernanda falou. Uma caminhada que a gente faz junto é a caminhada dos 100 quilômetros. Além disso, a gente tem Hinukshindi do regresso das crianças à Giba também, que é muito legal. Foi o Hinukshindi que eu mais gostei de fazer. Que de manhã e de tarde a gente ficava na piscina, cuidando das crianças, ficava de segurança lá, era muito bacana. E à noite a gente ajudava no desfile. Eu subi em cima de um carrinho lá, entrei em um bonequinho e ficava dando tchau pro pessoal lá. Nossa, era muito legal. Nossa, que legal, Gui. Eu sempre ficava assistindo aqueles desfiles, né? Eu nunca imaginava que você poderia ter sido um desses bonequinhos, né? Então. Principalmente brasileiros, né, Fernanda? Aí além disso, como é um curso de formação de missionários, né? A gente também tem atividades de um mês que a gente vai para uma casa de divulgação ou para uma igreja fazer divulgação. Isso acontece 3 vezes, então, ao todo, né? São 3 atividades de um mês e depois mais 2 atividades de um mês também, que a gente vai na igreja para ajudar alguma igreja no dia a dia da igreja. Caramba, que legal. Mas eu fiquei interessado agora, gente. 100 quilômetros? Quanto tempo demora para você fazer essa caminhada? São 24 horas, né? A gente começa né, de meia-noite e precisa terminar até o outro dia, né? No meu caso, foi uma das melhores coisas de experiência que eu tive. E todos vocês conseguiram concluir? Sim, nós conseguimos, né? Todas as meninas do meu grupo, né? A gente junto conseguiu, porque a gente tinha se determinado a fazer aquela caminhada, né? Para pedir a graça da cura da mãe de um amigo nosso. Então a gente se determinou que a gente ia conseguir andar os 100 quilômetros, né? E aí eu lembro muito, assim, eu tenho até uma cicatriz aqui no joelho, porque meu joelho começou a inchar, e aí faltando 30 quilômetros, começou a queimar minha pele, né? Então eu fiquei com carne viva e não aguentava mais andar, né? Só que ainda faltava 30 quilômetros, né? E aí foi assim, uma das meninas que estavam comigo meio que queria desistir, e aí a gente acabou carregando ela nas costas. Aí conseguimos, às 5, né, conseguimos completar. A gente fez em 23 horas toda a caminhada, né? E assim, é uma emoção muito grande quando você consegue, né? Porque você consegue perceber realmente esse corpo não é seu, né? Por mais que a gente quisesse andar e o corpo estava, né? Mas assim, foi uma experiência, uma graça muito grande de ter conseguido caminhar esses 100 quilômetros. Ah, com certeza. Eu fiz a caminhada do Gil Santoki com o Guilherme. Foram 30 quilômetros que com certeza deram um bom trabalho, né, pra gente conseguir concluir. Nossa, que bacana, né, gente? Só de imaginar andar 100 quilômetros eu já fico com a perna doendo. Agora a gente falou sobre essa caminhada de 100 quilômetros, né, que foi bem difícil para vocês, mas, assim, durante o curso a gente queria saber, assim, quais foram os maiores desafios, né, e dificuldades. Então, a questão do idioma, a gente tinha falado, tudo em japonês, né, e até muitas coisas que, no meu caso, eu não entendia, e eu perguntava para minha amiga, meu amigo, ele está querendo dizer o que com isso? E uma coisa engraçada é que até os próprios japoneses não entendiam. Eu não entendo como é que eu vou entender. Se formar, lógico, né? Se formar é o maior de todos. São 2 anos de aprendizado, né? A gente passa por muita coisa, né? A dificuldade do idioma, coisas muito boas também, né? A gente passa durante esses 2 anos, mas dentro de tudo isso, consegui enxergar o extraordinário. Eu até fico emocionada porque Giba é um local maravilhoso, é extraordinário, e aí você poder ter essa oportunidade de sentir, né? Nossa, eu também fiquei meio emocionado aqui também.
Que eu também, né, Fer, que eu também fui pro Japão com 15 anos, também não sabia falar muito japonês. Acho que, de fato, assim, os primeiros anos, em termos de língua, cultura, é muito difícil, né? E aí, é o que você falou, assim, eu fiquei um pouquinho emocionado, porque, de fato, Jiba é diferente, né? É extraordinário mesmo. Bom, no meu caso também bom, vou repetir também, né, que foi a língua japonesa, porque depois de um ano estudando japonês, né, é impossível você ter o mesmo nível de japonês de uma pessoa que terminou a faculdade, estudou 4 anos religião e entrou no Honka, né. Então, eu entrei lá assim, eu estudava muito, 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 e não entendia e me frustrava, porque dormia mais ou menos umas 4 horas por dia, estudava, 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 e mesmo assim tinha matéria que não entrava na cabeça, não conseguia entender nada, assim. E eu me sentia muito frustrado de estudar muito e não ir bem. Então essa eu acho que foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Legal. Todas essas dificuldades e desafios que vocês passaram certamente fizeram com que os aprendizados atingissem também um outro nível, na verdade. Então, quais foram os maiores aprendizados durante todo esse período que vocês estiveram como participantes desses cursos? Depois, né, que você estuda um pouquinho de japonês e entra no Senshuka, aí a gente tem as aulas de Mikagura Ota, né? E antes de fazer o Senshuka, sabia dançar, né, mas não entendia o que é que estava falando ali, né? Porque já é difícil, né? E no outro idioma fica muito mais difícil ainda, né? Então, assim, o maior aprendizado, né, para mim foi poder entender o Mikagura Ota, essa a importância que tem o Mikagura Ota e você fazer dança sagrada, porque quando você pratica dança sagrada, entendendo o Mikagura Ota, aquela chega a dar uma explosão no coração, né, de tanta fé. Então, assim, acho que foi o maior aprendizado, o que é o que me marca muito e que hoje eu não esqueço. Eu sempre quando eu estou fazendo, praticando, né, eu sempre lembro, né, das palavras dos professores, né, dos ensinamentos deixados. O que eu mais aprendi lá, uma das coisas, né, que eu mais aprendi lá e eu ainda carrego ainda muito, uma coisa que eu acho que é o que eu mais aprendi lá é como estudar Tenrikyo, né? Como a Fernanda disse, eu também não consegui aprender tudo o que tem de se aprender sobre a Tenrikyo, mas lá você aprende muito, não só os textos originais, mas como os textos originais eles são interpretados, como eles se tornaram um livro doutrina da Tenrikyo. Então você aprende a ir um pouco mais além, você ir buscar quais são os materiais de estudo que existem, como que você faz para buscar cada vez mais o ensinamento da Tenrikyo. Então, acho que estudar a Tenrikyo foi o meu maior aprendizado lá. Tá. Gente, muito obrigado, né? Mas antes de a gente ir para a última pergunta, vocês recomendariam esses cursos que vocês fizeram em Ojiba? Com certeza. O Honka, ele é um curso que você vai estudar muito a Tenrikyo, então se você quer aprender de forma mais aprofundada, é o lugar que você vai ter bastante liberdade para buscar o ensinamento da forma mais pura, você entender realmente o que é a essência da Tenrikyo, o que é a interpretação do ser humano e como que você vai aplicar ambos esses lados na sua vida e de que forma que você vai praticar também. Então, para quem já está terminando a faculdade aí e tem um tempo que pode se dedicar lá, eu recomendo muito. Vai para o TLI também, que você vai aprender muito japonês. E também, se você não for para o Honka, você pode aprender muito também no Yasato Fusekomi, você pode também aprender muito no Senshuka. Então, eu recomendo essa experiência para todo mundo. Foram 2 anos muito difíceis, não vou mentir que foram os 2 anos mais difíceis da minha vida, eu acredito, mas foram uns anos que eu com certeza aprendi mais também. Com certeza. Como o Gui falou, né? É uma experiência muito única você poder ali tão perto, né, de Ojiba, né, e você aprende não só coisas específicas, coisas mais aprofundadas, os ensinamentos,
mas também você aprende a pensar no seu próximo, né? Você aprende a conviver com todas as pessoas diferentes de vocês, né? E dentro de tudo isso, pode ser que tenha uma parte rigorosa, sim, né? Mas o que você vai conquistar depois disso, não só com amigos verdadeiros, com professores maravilhosos, e aí quando você se forma, você começa a entender um pouquinho, compreender um pouquinho da intenção que Deus Pares e Osama tem com a gente. Então, por favor, façam, né? Primeiro TLI, aprender um pouco de japonês. Se tiverem a oportunidade de entrar no Senshuka, entrem, que é muito massa. Nossa, muito bacana, gente. E uma coisa que eu queria até compartilhar, né? Acho que provavelmente a gente deve sentir também, mas essas pessoas que vão pro Japão, fazem Senshuka, fazem Honka, meu, o brilho nos olhos, a evolução espiritual dessas pessoas, assim, sinceramente falando, é outro nível, assim, sabe? Realmente. E o fato da gente poder compartilhar conhecimento que todas essas pessoas adquiriram faz com que a gente também consiga usá-los, né, como exemplos, né, para que a gente também possa sempre estar procurando aprender cada vez mais. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Vocês dois. Em 1880 ou 1881, Tamezo Yamazawa, com 24 ou 25 anos de idade, regressou à residência com seu irmão mais velho, Ryozo. Na ocasião, Oyasama, que estava sentada no quarto, estradado do local do serviço, estendendo ambas as mãos, disse-lhes: "Não importa que eu caia aí embaixo, vocês dois experimentem puxar-me." Os dois, embora cerimoniosos, puxaram cada qual da esquerda e da direita as mãos de Oyasama conforme as suas palavras. No entanto, ela, imóvel, permaneceu sentada. Quanto mais puxavam com força, os dois é que eram atraídos para o lado dela. Os dois irmãos ficaram profundamente impressionados. Isto não é um trabalho humano. De fato, ela é o sacrário de Deus. Chegamos ao final do nosso episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui do podcast ou no YouTube. Entrar em contato pelo Instagram em @senencaibrasil. Ou nos mandar um e-mail, podcastsenencaiBR@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi um prazer tê-los novamente. Muito obrigado, foi muito bacana essa minha estreia e até semana que vem. Avante Senenkai! Vamos! Nossa, que bacana, né, gente? Só de imaginar andar 100 km eu já... Imagina não, filho, vamos andar. Você já comentou que você não tá com o mesmo físico, Guilherme. Acho que a gente não aguentaria. Eu tenho muita vontade de fazer essa caminhada. Por isso eu já tô pesquisando para ver qual que é a linha de trem que a gente consegue fazer esse mesmo trajeto.